Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de monitoria virtual. Vai ser um vídeo formado por uma sessão de 3 vídeos, né? Uma sequência de 3 vídeos. A gente vai estar falando de expressões com sinais, trabalhando com degrau unitário para formar expressões computacionalmente. A gente vai trabalhar aqui o exercício do LAT, os dois exercícios 1.4-2 e 1.4-1. Nesse primeiro vídeo a gente vai estar revendo a parte teórica da matéria e resolvendo esse exercício 1.4-2. No vídeo seguinte a gente vai estar elaborando o programa computacional, né, mostrando todo o programa computacional para a reprodução desses sinais. E no terceiro vídeo a gente vai estar resolvendo cada uma dessas questões aqui que vocês estão vendo. Vai resolver todas elas computacionalmente. Então vamos lá. O que fala essas questões? Expresse cada um dos sinais da figura abaixo dessas figuras aqui por uma única expressão para todo t. Então o que acontece? Ele pede para criar uma expressão, né, genérica para essa forma de onda aqui e uma expressão genérica para essa forma de onda aqui. No exercício 1.4-1, ele pede o contrário, né? Ele te dá a expressão e pergunta qual forma que ela vai ter, né? Qual que é o desenho que ela vai ter a partir da expressão. E essas expressões aqui são montadas a partir do trabalho que a gente faz com o degrau unitário, né? O degrau unitário, né? Ele é uma função que ela vale 1 para tempo maior que 0 e vale 0 para tempo menor que 0, né? Ou seja, ela vem aqui, ela é 1 e fica direto. Só que como a gente já viu aqueles efeitos, né, que a gente pode estar aplicando numa função, né, que é o deslocamento, a reflexão e a escala, a gente consegue trabalhar esse sinal. Então, se eu pegar esse u de t aqui, ó, e colocar ele aqui um t menos 2, eu consigo deslocar esse sinal para a direita, né? Se eu colocar subtraindo ele, né, ou seja, ficaria um menos aqui, né? Ficaria menos 1 para t maior que 0. Ele iria para baixo. E colocasse um menos 4 aqui no t, ele deslocaria 4 posições para a direita. Se eu somar, né, fazendo um somatório esses dois degraus, o que eu tenho como resposta? Essa função aqui, somando esses dois, tem essa função. E basicamente esse retângulozinho aqui é o que a gente vai precisar para representar as nossas expressões, né, do que a gente quer. E qual que é a utilidade dele aqui? Ele funciona, no nosso caso, como uma função de ativação e desativação da função de origem que eu estou trabalhando. Vocês vão entender melhor agora no próximo slide. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um desenho aqui, né, dessa função, ela é 0. Com tempo menor que 0, ela é 0. Para tempo maior que 3, ela é 0. Só que desse período aqui, de 0 a 2, eu tenho uma rampa, né, subindo aqui. E de 2 a 3, eu tenho uma rampa descendo com uma inclinação diferente. Então, como que é feito esse esquema usando o degrau? Olha só. O que é feito? A primeira coisa que eu vou precisar é pegar a expressão da função que tiver aqui. No caso aqui é uma função da reta, então a gente sabe aqui, pela expressão, tirando que 2 aqui e 2, né, vocês vão tirar a expressão dessa reta aqui. No caso aqui, ela vale t, né? O b dela é 0, né? Ela passa pelo ponto 0 aqui. E a cateta oposto sobre cateta adjacente aqui nesse caso, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a expressão dela é t. E olha aqui, ó, eu pego essa expressão. Só que pegando essa expressão, ela existe para tempo menor que 0 e para tempo maior que 2. Como que eu faço para pegar só esse pedaço aqui? Eu preciso multiplicar por esse retângulozinho aqui. E para criar esse retângulo, eu tenho que trabalhar com os degraus. Então, o que acontece? Vamos lá. Olha só, imagina o seguinte.
Se eu pego aqui, ó, e multiplico o valor 0 vezes esse ponto, um ponto aqui da função, qual que é o valor que eu vou retornar? Vai retornar 0. Até o momento que eu chegar em 0 aqui, vai estar 0. Nesse momento, eu multiplicando o valor de 1 vezes o valor da função t aqui, o que vai dar? Vai dar o valor que ela está nesse momento aqui. Então, ele vai repetindo, multiplicando esse vezes esse, eu vou repetindo o que tem aqui, porque o valor aqui é 1, né? Então, eu vou repetindo essa função toda aqui, ó, até chegar aqui. Porque nesse momento aqui, ó, ele volta a ser 0. Quando ele volta a ser 0, 0 vezes esse ponto aqui vai ser 0. Então, o que eu tenho como resposta? Eu tenho esse pedacinho aqui, ó, que é basicamente a mesma coisa que está aqui. Então, eu consegui representar esse pedaço. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei multiplicar o t por aquele retângulozinho lá. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? A minha primeira função aqui, x1 de t, que a gente está chamando, ela é igual a t que multiplica o de t, por quê? Aí a gente tem que lembrar o seguinte, a gente sempre vai pensar em tempo inicial e um tempo final, que é onde começa o nosso retângulo e onde termina ele. Então, olha só, um tempo inicial aqui, ele é 0, então o t menos 0 aqui no caso. Então, olha só, começando no 0, menos, o t final sempre vai ser negativo, menos, porque ele está descendo aqui, menos u de t, onde que ele termina? No 2. Então, u de t menos 2. Basicamente, o que eu preciso fazer é isso. É repetir essa expressão aqui, u de t menos o valor inicial, ou mais o valor inicial, se for para a esquerda aqui, né? Menos u de t menos o valor final, que é o tempo final aqui da onde eu quero a minha expressão. A mesma coisa eu vou ter para essa reta decrescente. Eu vou tirar a expressão dela, no caso aqui é menos 2, que multiplica t menos 3, né? E aí, para vocês lembrarem aí, vocês têm que lembrar como que tira a expressão da reta, né? Tem algumas, tem alguns métodos, né? Pela matriz, ou então vocês vão... Cada um tem um método de resolver, né? Vocês vão ter que achar o seu método para encontrar a função de reta. Achando a função da reta, você vai ter que pegar os valores iniciais e finais onde você quer, né? Então, vamos lá. Qual que é a expressão da reta? É menos 2 que multiplica t menos 3. Aí, entre colchetes, o que eu vou pôr? O de t menos o tempo inicial, que está para a direita. Então, ele é menos 2, menos, que aí está descendo, que é o tempo final. O de t menos, no caso, 3, que é o tempo final. Então, é bem simples mesmo para resolver. O que eu vou fazer depois? Se eu quero a expressão completa, eu somo o x1 de t e o x2 de t que eu retirei aqui. Então, pegando x1 de t mais x2 de t, eu tenho a seguinte expressão. T que multiplica o de t, menos o de t menos 2, que é essa expressão inicial, entre colchetes, menos, que ele começa com menos aqui, 2 de t menos 3, que multiplica também a expressão aqui que eu já tinha retirado aqui. Então, assim, é bem tranquilo de se fazer. O que eu posso fazer depois é sair multiplicando esse t aqui e separando os termos. O que para a gente não é muito interessante, porque quando a gente for fazer a análise computacional, a gente vai usar essa expressão aqui para poder representar o nosso sinal. Essa expressão aqui, se você encontrar ela, por algum motivo, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar separar o seu sinal em evidência, né? Colocar em evidência a sua função. No caso aqui era o t, eu vou precisar colocar o t em evidência aqui. E nesse caso aqui eu vou colocar o menos 2, multiplica t menos 3 em evidência para eu passar disso aqui de volta para isso aqui. Então agora vamos resolver o exercício, né? Esse exercício 1.4-2. Ele está pedindo para representar por uma única expressão. Primeira coisa que eu vou precisar fazer é tirar as retas aqui, né? Eu tenho a primeira reta, y1 é igual a 4t mais 4, que é essa reta que está subindo aqui crescente,
e y2 é igual a menos 2t mais 4, que é essa reta decrescente aqui. Beleza, eu peguei a função, o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira função e multiplicar entre colchetes por o de t. No caso aqui ele inicia no menos 1, né? Então é menos 1 vai dar mais 1. Então, beleza. Então o de t mais 1, que é o tempo inicial. Qual que é o tempo final? A reta que está crescendo aqui, ó, termina aqui, ó, no ponto 0. Então é o de t menos 0, que aí vai dar menos o de t. Mais a segunda expressão agora. É menos 2t mais 4, coloca aqui entre parênteses. E multiplica entre colchetes. Onde começa? Ela começa em u de t, que é u de t menos 0. No caso, o tempo inicial é 0. Menos u de t menos o tempo final, que é 2. Então, assim, é bem simples de fazer mesmo. Mais um exemplo aqui que a gente tem. E agora que já não é mais uma equação da reta, normalmente quando não for uma equação da reta, vai ser dado qual que é a função que está sendo utilizada. Então, no caso aqui é t ao quadrado e aqui uma equação da reta, que ela vale 2t menos 8. Então, eu vou fazer a mesma coisa, pego ele, coloco multiplicando, né, t ao quadrado, que multiplica. Onde começa? Começa no zero, então é u de t, menos, onde termina? U de t menos 2, que termina no 2 aqui, ó. Mais 2t menos 8, essa expressão, que multiplica u de t menos 2, onde inicia, menos u de t menos 4, porque é onde termina aqui no 4. Beleza? A gente vai conseguir enxergar melhor isso computacionalmente. Agora, no próximo vídeo, a gente vai estar mostrando como construir um programa para a gente conseguir representar essas expressões aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou!